Nós temos o prazer de ter hoje na programação do nosso Enfoque Regional o João Bidu, vice-presidente do Noroeste, e Toninho Gimenez, presidente do Conselho Deliberativo do Noroeste. A ambos nós queremos agradecer e, claro, vamos repercutir enormemente a fala do Paulo Garcia, que comunicou oficialmente a permanência do seu Noroeste, do seu Damião à frente do Noroeste e, claro, a sua candidatura como a reeleição na diretoria executiva. Muito obrigado a ambos. Toninho, há quanto tempo você não vinha aqui à TV Prevê? E hoje nós temos o prazer de recebê-lo. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo nosso e é uma alegria vir falar do Noroeste, né? Bom, João, e você vem hoje num dia em que o Noroeste venceu 2-0, nós estávamos lá, acompanhamos esse jogo, sofremos no comecinho, no segundo tempo, mas aquele golaço desarmou o time do União Barbarense. Exato. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, pessoal. E primeiro eu queria cumprimentar o técnico noroestino, a Mauri Kinevitz, que fez um desenho assim do que foi o jogo realmente espetacular. Há muito tempo eu não vi um técnico dar uma entrevista com tanta consistência como ele deu, inclusive falando do maior volume de jogo da Barbarense e por que isso aconteceu. E depois, Samuel, cumprimentar você que, afinal de contas, você trouxe a grande notícia que a coletividade noroestina estava esperando. Se o seu Damião ficava ou não ficava. E com a fala do Paulo Garcia, que você fez com exclusividade, fechou completamente o assunto, então vamos continuar, né, com o seu Damião e com a família Garcia no Noroeste. Bom, são essas coisas que acontecem e por um problema técnico eu tive que vir ao jogo do Noroeste, eu não viria e felizmente eu acabei vindo e assistindo o jogo quase que na íntegra. Cheguei, o jogo já estava com 5 minutos, o Noroeste tinha acabado de fazer o seu gol. E acabei sabendo que o Paulo Garcia estava presente e eu conheço o Paulo Garcia há muitos anos, anteriormente à vinda dele com seu pai para Bauru, e tenho um respeito grande por ele e ele por mim. E eu falei, Paulo, no final do jogo eu quero pegar uma entrevista sua. E ele falou, pode deixar que eu vou falar com você, Samuel. Eu tenho muito o que conversar e que contar para você. Eu já fiquei todo entusiasmado que eu teria... Nem quis perguntar para você, viu, Toninho? Nem para você, nem para não quebrar o encanto para mim, para que eu pudesse ter mais entusiasmo na entrevista e ter uma expectativa daquilo que ele fosse responder. Mas, felizmente, a notícia foi auspiciosa, não, Toninho? Olha, o bacana de tudo isso é que, além de ser positiva a notícia, dizendo que o senhor Damião continua para mais um mandato de 2 anos, e se depender de nós, com certeza o senhor Damião, enquanto estiver vivo, ou a família Garcia quiser aí tocar o Noroeste, até porque a gente não vê assim um outro candidato disponível e com possibilidade de colocar as coisas, né, do Noroeste que precisam, que financeiramente nós sabemos que o futebol não é fácil de tocar. Então, e também o lado legal também é que isso faz muito bem para o senhor Damião, né? E o senhor Damião com 84 anos, e isso pode dar assim, uma motivação de vida a mais para ele. Isso a gente também fica feliz. Bom, João, o Noroeste venceu, você é o vice-presidente, o mandato do senhor Damião termina já no próximo dia 28, 29 de fevereiro, nesses próximos dias. E o seu Damião continua, mas o João parece que não tem mesmo condição de permanecer. Você que já tinha manifestado o interesse de deixar a vice-presidente, porque você está assumindo aí outras atividades, a sua empresa tem tomado mais tempo seu. O que é de verdade em tudo isso, João? Além de tudo, Samuel, porque o Noroeste é uma carga realmente muito pesada, e se não fosse um empresário com desprendimento, com esse amor para o Bauru como o seu Damião, hoje o Noroeste gasta 300 mil reais por mês, com um time modesto que foi formado, 300 mil por mês. Onde que a gente vai arrancar isso do comércio, da indústria de Bauru? Então acho que o cargo de vice-presidente, até por ser um cargo que aparentemente não tem função nenhuma, mas no impedimento do presidente é o vice que assume, eu acho que tem que ser da família Garcia. E eu fico à disposição do seu Damião para assumir um outro cargo na diretoria, sem problema nenhum, até porque também tem um compromisso com o Toninho Gimenez, que acaba de assumir o comando do Conselho Deliberativo. Bom, o que teria acontecido que o doutor Abel, o delegado aposentado, acabou deixando a presidência do Conselho Deliberativo e, mais uma vez, o Toninho lá de prontidão como vice-presidente do Conselho, falou, pode deixar que eu vou assumir realmente, e assumiu, não renunciou a vice-presidente e acabou, mais uma vez, dando o seu quinhão de colaboração para o clube.
Na verdade, eu não era o vice-presidente, o primeiro vice do conselho. O primeiro vice acho que era o Godot. E os dois, nessa reunião, 3, 2, 1. a principal pauta da reunião era essa questão de licenciamento da presidência e da vice-presidência. Eu até tinha outros nomes para ser presidente do conselho que eu indiquei, mas não foi viável se colocar, não houve aceitação e também não, a legalidade que não dava para que ele passasse a ser presidente do conselho, até porque ele não era conselheiro, o nome que eu tinha. Não vou divulgar aqui para ficar. Mas aí foi assim, lógico que eu gosto, sou um cara apaixonado pelo Noroeste, mas foi quase assim, aí pô, é você, então, aí, por isso que o João tem esse compromisso com a gente, e não só o João, mas eles também que fazem parte do conselho, apesar de se licenciarem da presidência e da vice-presidente do conselho, eles fazem parte do conselho. Bom, e agora o conselho já está definitivamente organizado, já tem toda a sua diretoria composta. Quem são os seus pares que estão com você, Toninho? Não, nós temos 20 membros do conselho e temos 10 suplentes, né? O que a gente precisa fazer agora, vamos remodelar, porque muitos conselheiros nem vão ao Noroeste, nunca foram numa reunião. O que nós precisamos saber agora, se esses conselheiros não vão porque não receberam informações ou contato de reuniões, ou se não vão porque não há interesse assim pelo clube. E a gente talvez deva reformular um pouco aí o conselho para colocar pessoas mais ativas ou mais presentes com o clube, né? E quem está de vice, do meu primeiro vice, está hoje o Toninho, que trabalha lá na editora José Antônio Rodrigues, da editora Alto Astral. E o secretário é o Adilson Abiguete, do cartório lá, que também continua como secretário. Bom, o mandato da atual diretoria vai exatamente até o dia 28, 29 de fevereiro. Como é que está a previsão aí para esta nova eleição, que com certeza reelegerá o seu Damião, então? Então, a diretoria executiva já está montada, que nós temos agora. O João quer mudar de cargo, talvez vá para uma outra diretoria, não de vice-presidente. E a gente vai deixar a cargo do seu Damião que monte uma nova diretoria para ele, né, se ele quiser colocar outras pessoas lá. E isso que a gente vai ter agora durante a semana que vem, para que a gente possa marcar então uma assembleia e aí fazer a eleição e prorrogar aí o mandato do seu Damião por mais 2 anos. Então é um ato só para cumprir a formalidade. Olha, no meu modo de ver, sim, até porque eu não vejo nenhum opositor ou nenhuma outra pessoa, né, uma outra chapa querendo concorrer com a família Garcia. Então, e para nós, eu acho muito legal isso, porque também, se aparecer aí um aventureiro, eu sei que vai atrapalhar a vida do Noroeste, com certeza. E não é fácil hoje alguém que queira assumir, e normalmente, João, pelo que eu tenho percebido, quando não são os abnegados, as pessoas que gostam da cidade, do próprio clube, alguém que tem um poder aquisitivo para investir no clube, normalmente os clubes aí do interior, que atravessam uma situação delicadíssima, eles têm sido entregues a empresários de futebol, a empresários que tocam o futebol com seus atletas e visando aí ganhar dinheiro por fora, é isso? Exatamente. Quando você está na 1, ainda você tem aquela verba da televisão que dá um alívio muito grande. Eu não sei se ela basta, mas dá uma ajuda considerável. Hoje vai em torno de 2 milhões. Quase em torno de 2 milhões. Não chega a isso, acho que 1,5 milhão. Vai ter uns descontos lá, etc. e tal. Agora, o grande problema é que o time do interior só tem essa parte de 3, 4 meses. Mas e a 2? Quanto é que está recebendo, João? A 2 parece que 80 mil reais de campeonato. Por campeonato inteiro? Mínimo. O desembolso é muito grande. Você tem que formar um time barato, como fez no Noroeste, e mesmo assim, com toda aquela estrutura que é técnico, auxiliar do técnico, não sei o que o futebol exige hoje, todos os cuidados, o gasto mensal vai para 300 mil reais, quer dizer, não é brincadeira, né? Para toda a estrutura do Noroeste, né, hoje. Convenhamos, né, João, hoje Bauru não tem ninguém disponível para assumir esta empreitada, não é? Tem gente que tem condição financeira, mas não está disposto a bancar um jogo desse, né, Samuel? Mas é difícil, realmente. Só o seu Damião Garcia mesmo para encarar uma parada indigesta disso, sem retorno, né? Sem retorno, que você coloca. Ele já falou uma vez para mim que isso aí faz... é uma contribuição social que ele dá para a cidade, porque ao formar o elenco, né, é aluguel de casa, é o comércio que movimenta, todo esse dinheiro que vem de São Paulo, seu Damião, movimenta Bauru. Você prestou atenção na entrevista do Paulo Garcia, do que ele falou? Ele disse, olha, alguns aspectos que eu devo considerar. Meu pai já tem mais de 80 anos e é bom para a cabeça dele. Eu reiterei essa pergunta mesmo, porque ele já tinha, inclusive, em off falado isso para mim. E depois,
Ele disse que meu pai quer resgatar uma dívida, que ele não tem dívida nenhuma com a cidade, muito pelo Não, contrário. absolutamente, muito, né? absolutamente. Já fez até demais. Ele já tem um crédito com a cidade, não, João? Embora alguns, né, algumas pessoas critiquem, etc e tal, mas se você for analisar a história do Damião Garcia do Noroeste, meu Deus do céu, incontestável a contribuição que ele deu, não tem dívida nenhuma, já está. Bom, eu primeiro que acho que ele não tinha dívida nenhuma, né? Porque ele nasceu em Bauru, que ficou super rico em São Paulo, que, né, ele tem obrigação de ajudar Bauru, mas ajudou até demais. Toninho, você também pensa assim, né, Toninho? Até porque você já assumiu esta situação, eu diria, é um verdadeiro abacaxi, uma situação dificílima tocar o futebol. Eu me lembro quando o Mandalite assumiu e era mais ligado ao grupo Prevê, ao Duda, como o Mandalite sofreu, e você estava lá também e passou por momentos muito delicados. E tem boas histórias. Hein, Toninho? Olha, chorar pela falta de dinheiro no Noroeste já foi uma tônica muito grande por algumas diretorias, inclusive você teve envolvido nelas, né? E pedir para o Noroeste, o que eu falava para o João, é como pedir esmola, né? Se você pede as coisas e não é para você, é para o clube. E às vezes você acaba até sendo assim... mal interpretado em algumas empresas. Quando você chega lá, o cara, puta, os caras já vêm pedir para o Noroeste. Então, infelizmente, tem que gostar muito, realmente. Eu passei fases lá no Noroeste, eu vim da época da rede, passamos pelo bingo, né? Pelo bingo, aí na algumas fases legais, mas aí, com o tempo, acabou. Não tem mais nenhum sócio, né, da rede ferroviária, não tem mais bingo. Quer dizer, hoje o Noroeste não tem receita praticamente, quer dizer, é quase que zero, deve ter uns 40 mil, aí, 50 mil no máximo, em publicidade, cadeira cativa, patrocínios, e o resto realmente ou vem renda, é muito pouca. Quanto deu de renda, sabe? Sobrou R$2.000, sabe, da renda toda, pagando a despesa. Pagando as despesas, pagando a arbitragem, que custa muito caro, né? Custa caro. Então, a gente não tem assim a verba da televisão. Não existe praticamente, a federação é pequena. Então, se não tiver um aporte legal, uma pessoa que ama, o clube que gosta, o Noroeste mesmo que coloque, realmente passa por dificuldade. Quantas cidades estão nessa situação privilegiada que está o Noroeste hoje, que não tem dívida, né? Não tem dívida nenhuma, o Noroeste não, pelo contrário. Hoje a dívida tinha lá um problema do INSS lá que foi parcelado, foi feito o refis, né, das dívidas aí. E por isso que eu defendo aí essa questão da gente ter mais para frente fazer uma doação, uma venda do estádio para a prefeitura, que a prefeitura assuma o complexo. E aí o Noroeste, as empresas ou o empresário, quem for cuidar, que cuide do futebol. E tudo aquilo lá. E a prefeitura também tire benefício com isso. Né? Se for um patrimônio que fica para a própria cidade, e a prefeitura teria, entre aspas, a obrigação de cuidar da parte patrimonial. E nós já temos algumas histórias legais, caso de Araraquara, de Barueri, né, que deu muito bom, foi muito sucesso isso tudo. Tá? João, e até porque hoje o Noroeste já tem um certo vínculo com a prefeitura e a panela de pressão já foi cedida à prefeitura por um aluguel. Isso daí é o começo, né? Foi uma bela parceria feita lá, aliás, costurada bastante pelo Abel, o ex-presidente do Conselho, e eu acho que é bom para o Noroeste, ótimo para a prefeitura, né? E precisa do equipamento esportivo desse, inclusive porque os Jogos Abertos vêm aí. E também o complexo Alfredo de Castilho poderia ser utilizado de maneira muito mais intensa pela prefeitura, né? Eu acho uma excelente ideia. E espaço lá existe, não? Muito. Naquele espaço onde haviam as piscinas, que foi aterrado, ali não foi feito mais nada, Não, foi feito? Não foi feito, pode se aproveitar lá com um centro de treinamento e tal, mas a Secretaria de Esporte hoje já está lá, né, na panela lá, instalada, a CEMEL já está instalada lá. Então, a Prefeitura acabou economizando isso, porque não tem mais custo de aluguel, né, para ter a sala. Eu não sei se o João teve a oportunidade, eu fui fazer uma reportagem outro dia lá, João, da panela, via como ficou moderna a panela. A cobertura, você vê de fora, ontem eu estava prestando atenção, lá no Noroeste, aquela cobertura que foi feita, reformando toda aquela cópula que existe
na panela. Aqui não vai dar chuva, mais goteira lá dentro, João. Vai ter mais problema, né? E o piso, aquela modernidade do piso, os placares eletrônicos comprados pela prefeitura, tudo isso... Algo que o Noroeste jamais ia fazer, porque o Noroeste não tinha interesse nenhum ali, E nem tem modalidade... E nem condição financeira, exatamente. A prefeitura vai usar e oferecer para a cidade, né, um ginásio moderno que possa fazer muitas atividades lá, além do basquete e outras atividades também. Bom, Tony, essa é uma ideia que vai ter que tramitar aí pelo Conselho, exatamente. E depois a Câmara também tem que aceitar essa Com certeza, não é só... Com certeza os vereadores estarão aí imbuídos dos melhores propostas, e o prefeito, que é sensível, aliás, o jovem prefeito, tem tido essa performance de atender às reivindicações e os apelos que envolvem a grandiosidade do município, não é? Envolve tudo, envolve a vontade política da coisa também, né? Não envolve só a questão nossa, minha, pessoalmente, presidente do Conselho, do João, da maioria do Conselho, ou do Bauranense também, tem que aí envolver a questão política, executiva e da Câmara também. João, nós temos mais ou menos a mesma idade, militamos na imprensa esportiva há bastante tempo. Eu tive aí uma incursão pela capital, enfim. E você tem uma certa experiência na área esportiva e empresarial, por aquilo que você realiza como empresário bem-sucedido. E eu queria que você dissesse, João, qual é a perspectiva, na sua opinião, do futebol no interior? Depois do Toninho, que também tem uma experiência, viveu todos esses problemas e vê o que acontece no futebol. Olha, Samuel, é difícil a perspectiva. Quando o clube, agora a Série C do Campeonato Brasileiro vai ter incentivo. A CBF vai pagar as viagens, né? As despesas. A Rede Globo comprou os direitos também da Série C. Se você chegar na Série C, pelo menos na Série C, mas principalmente na B, esse clube tem condições de sobreviver. Se ficar disputando apenas o Campeonato Paulista, você monta um time, 4 meses, acaba o campeonato, vai todo mundo embora. No outro ano, você monta um outro time, né? Porque todo mundo foi embora. Aí eu não sei como que vai ser o futuro do futebol do interior, porque hoje os grandes clubes querem jogar o Campeonato Brasileiro, querem Libertadores, não querem mais os campeonatos regionais. É difícil. E, João, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, você vê Ribeirão Preto, que é uma cidade que se não é o dobro, tem um potencial econômico bastante grande. A região é considerada lá Califórnia, etc. E os dois times que subiram este ano podem cair outra vez, João. Exatamente, mas essa é a grande dificuldade, né? Como você montar um time que não vai cair? O Noroeste já gastou dinheiro e não conseguiu montar um bom time. E qual que é a forma? Ninguém tem essa forma. Vamos entrar na 2, na 1 e não vamos cair mais. Não tem jeito, né, futebol. Mas, na verdade, é o seguinte, pela experiência que eu passei pelo futebol, a cidade, na verdade, em si, não mantém o futebol. Né? Se você for manter um time para viver do social, né, ou para viver de torcida, tal, ele não vai se manter. O futuro do futebol do interior, com certeza absoluta, é se transformar em futebol empresa, não tem nenhuma dúvida disso. E aí sim, ou você ter algum abnegado, como nós temos o Damião, porque a cidade que não tem um Damião, pode ver que eles estão aí capengando, e vai capengar cada vez mais. Então nós temos a sorte aqui de ter o seu Damião esses últimos anos, que reestruturou tudo aquilo. Você conhece como era, está lá presente, vendo como está hoje, e se não fosse o seu Damião, eu não sei como seria. Seria aí um time da terceira lá. Olha, telespectador, muitas vezes as pessoas até falam, nas entrevistas que você faz, ou com o seu Damião, ou com o Toninho, você se expõe muito. Mas, gente, não é que nós temos que fazer uma imprensa independente, não. Não é esse o problema, até porque nós sabemos da nossa independência, mas sabemos o quanto é difícil tocar o futebol neste estado, nessa situação do Noroeste. Por isso que nós temos que dar, não só a imprensa, é uma família que põe dinheiro, não está exigindo nada em troca. Tem alguma exigência? Nunca. Tem, nunca, absolutamente não. Nunca pediu para o Conselho assinar alguma coisa, algum compromisso, alguma confissão de dívida para o Noroeste. Não, absolutamente. Nunca. Pois então, gente, falar da família Garcia, nós temos que tirar o chapéu todo momento, porque eles estão dando uma contribuição, eu não diria que exagerada, mas acima daquilo que qualquer outra cidade no país. Você conhece alguma outra cidade que tem esse benefício? Difícil. Conhece, Toninho?
Olha, tem uma experiência assim com a Ponte Preta, que eu vejo falar, eu fico muito em Campinas, tal, lá tem um empresário que diz que tem muito dinheiro, tal, mas qualquer empresário muito bem sucedido, que muita grana, que se envolve com o futebol, com certeza ele acaba colocando dinheiro. E aí, mas assim também eu já vi matéria lá dizendo que já se vendeu o estádio, ou o jogador para vender, para restituir o dinheiro dele, isso não tem nenhuma dúvida. Mas na maioria das cidades sempre tem um coitado que acaba lá sendo prejudicado. Porque você fala assim, 15 de Jaú está nessa mesma situação, Marília, o Marília, tá, qual que é a receita do Marília? Não tem. Talvez eles tenham lá, o estádio deve ser da prefeitura, tal, tem um pouquinho, algum benefício. Mas qualquer outra cidade sempre tem uma Benegado que toca. O Roberto do Centro, ele faz a pergunta para vocês dois. São Paulo arrecadou no ano passado 55 bilhões no estádio do Morumbi com eventos. O Noroeste, nesta carência de recursos constantes, não poderia utilizar o estádio locando para eventos e adaptando como forma de arrecadação para poder tocar o time de futebol? Olha, eu já tivemos alguma experiência muito desagradável com isso, sabe? Você acaba arrendando o estádio para alguns empresários, eles acabam fazendo show. Uma época do Caio, a gente tive que pagar para sair o show, não era nenhuma responsabilidade nossa. E toda vez que tem um evento lá, a gente acaba sendo prejudicado. O retorno é muito pequeno e também detona quase todo o estádio. Eu não vejo assim, no interior, meio complicado. Eu não vejo nenhuma cidade do interior que tenha assim sucesso com receita, com show e estádio. Teria que cidade maior, Campinas, Ribeirão Preto. Acho que Bauru é muito difícil. Você vê que os shows aqui são realizados no recinto Melo Moraes, né? No Rastro, não sei o que, não cabe no Noroeste, aí o problema do... É aquilo que acontece. São Paulo, Corinthians, um Palmeiras, time grande, de grande visibilidade, é o patrocínio, todo mundo, tudo gira em torno ali, né? Mas um time do interior é o único time da cidade, tá? Mas são 1.500 pessoas que vão ao estádio. Então, mesmo assim, como produto publicitário, não é tão atraente assim, né? E são mega shows lá, né? Então não dá para você fazer um show médio aqui no estádio, que você bota o palco lá no meio, quer dizer, fica muito distante da arquibancada. Se você botar mais para frente, você só tem aquele pedaço assim. Então esse mega show, esses mega shows, quando fazem em São Paulo e no Rio, vem gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, então é diferente, acho que... Não... O Marivaldo, ele diz, Samuel, boa tarde, e uma ótima tarde a você. Parabéns pelo furo de reportagem. Eu pessoalmente sinto muito orgulho da TV Pro EV, de uma emissora genuinamente bauruense. Um forte abraço. Foi furo até para mim, para nós, né, Léo? Até para vocês que estão intimamente ligados ao... Foi a questão assim, de uma oportunidade, né? Estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa lá, tá? Foi legal. A expertise do repórter, né? Não tem nenhuma dúvida. O jornalista, né? O bom jornalista tem que estar sempre atento, farejar notícias. João, isso, e uma hora depois que eu consegui esta entrevista, esse furo, para Agudos, todos sabem que eu moro em Agudos, de repente um avião passa ali do lado da cerca da rodovia Marechal. De desgraça. Infelizmente foi uma matéria até agradável que nós fizemos lá com o piloto. Você fez com um passageiro de helicóptero depois de um passageiro de planador. E olha, infelizmente Paulo, ao lado do merece, né? Diz que a sua paixão pelo Norusca não acaba. Continue. João Bidu, gostaria de saber, a Márcia Cristina, do Estoril, João, é sua fã. Opa. Gostaria de saber se você vai voltar a transmitir jogos. Qualquer dia, João, eu vou te convidar você fazer um jogo aqui na TV Pro EV. Vamos ver, só se for televisão. A televisão talvez desse para encarar, embora não tenha experiência nenhuma, mas o rádio é difícil, né, Márcia? É Márcio, viu, Márcio? 64 anos, né? É duro aguentar aos 90 minutos, não é fácil, não tem mais fôlego para isso, não, tá? Agradeço, um beijo para você. E a própria Márcia, João, gostaria de saber se você sente saudade quando narrava os jogos pela rádio Auriverde. Lógico, a saudade é grande, né? Mas é uma fase que passou, uma paixão que eu tive, vivi intensamente, aí depois vieram as revistas, né? Uma nova paixão, e o fato de poder assistir ao jogo ali, descontraído, batendo papo com o Toninho, com outra pessoa, é mais gostoso do que ficar calatinha com a responsabilidade, né? Eu não estou trabalhando, estou me divertindo. E bom, João, e depois ver o VT completo pela TV Pro EV,
nem toda cidade tem esse privilégio também. Poucas cidades têm. Bom, Toninho, eu quero só perguntar para encerrar a sua participação aqui. Toninho, nesses anos todos, eu sei que você não só deu a sua colaboração, como colocou muito dinheiro, exemplo de muita gente aqui. Você se sente contemplado? Olha, você também é uma pessoa privilegiada com isso, né, de ter na vida no Noroeste. Até porque quando eu vim para Bauru, quer dizer, eu tenho uma história muito legal, que eu fui pedir emprego na Bauru Painéis e fui pedir para jogar no Noroeste, quer dizer, era moleque. E de repente você... Tudo bem que eu não virei atleta profissional e tal, mas de repente de jogador, que eu ia, né, a pé, né, para treinar no Noroeste, não tinha nem dinheiro para ingresso, você se torna Nossa história é difícil, às vezes minha mulher não entende muito a paixão, mas é uma coisa que aconteceu na minha vida e não dá para você assim desligar assim tão rapidamente. O que acontece é que em outras épocas o Noroeste era mais barato, né? Eu estava brincando outro dia lá, nós ia acertar com um jogador, o Tacílio falava assim, olha, o Marquinhos Yamamoto, o teu salário vale 2 pisos do caixa do Bradesco, então era essa comparação. Hoje você não tem essa referência, hoje a diferença Nem comprou um carro, sei lá, tão barato, só leva. Se você pegar o piso do promotor público hoje, não dá, é comparar com o salário do cara, então hoje botava um pouquinho sim, e tinha algumas receitinhas daqui e de lá, mas agora é mais difícil, o futebol ficou muito mais caro. Se Deus quiser, com certeza. Obrigado. Estando na diretoria, transmitindo e vivenciando o Noroeste. O que significa isso para você? É muito gostoso, né, Samuel? Embora eu deva reconhecer que nesse tempo todo aí eu passei alguns momentos assim angustiantes com a iminência do seu Damião deixar a presidência e eu sabendo que não teria o bolso do seu Damião, né? A conta bancária dele para bancar o colchão que realmente é fácil, né? Mas de qualquer forma, eu me sinto gratificado, né? Afinal de contas, meu pai... de uma cidade, eu tenho um time só, você vira tão torcedor quanto jornalista. É difícil você separar a hora que você está torcendo, a hora que você está analisando com imparcialidade, né? Então, é um vínculo muito forte, né? Eu estou feliz agora de ter acompanhado o seu Damião, quer dizer, foi um número que eu visto, na verdade, não tem função representativa, atuação. Ao meu querido João Carlos de Almeida, e ele que está também dando a sua colaboração como diretor do Noroeste e agora está encerrando a sua participação. Ao Toninho Gimenez, que é um abnegado esportista da cidade, que também tem sempre colaborado com o Noroeste. E a família Garcia, eu reputo que é da maior importância para a cidade ter alguém como o seu Damião à frente do Noroeste. Não só pelo seu dinheiro, mas pelo prestígio que ele tem junto à federação, junto à outra, patrocinar alguma coisa, enfim, é uma cidade privilegiada, uma cidade com um empresário que se relaciona como o seu Damião. Aos telespectadores que estiveram nos acompanhando, nós estaremos fazendo aí todos os jogos da equipe do Noroeste e se formos e vamos para o octogonal, aí com certeza nós estaremos fazendo os jogos também fora da cidade de Bauru, alguns jogos inclusive ao vivo em cadeia com a Rede Vida, e se nos deixar e for para a final, aí podemos fazer até sozinho, ao vivo, a transmissão desta jornada, temos certeza que será vitoriosa do Noroeste. Aos que nos acompanharam nesta edição, nós estaremos retornando apenas na quarta-feira. Amanhã teremos um especial do Carnaval e você é o nosso convidado. Amanhã não teremos, portanto, as 3 edições do nosso Enfoque Regional. Estaremos de volta e você é o nosso convidado para estar conosco quarta-feira neste mesmo horário. Muito obrigado, um abraço, bom feriado a todos, um bom Carnaval e até quarta-feira.